Medo de sair de casa, medo de estar em meio a muitas pessoas, medo do dentista, medo de ir no médico, medo de tomar injeção, medo do problema que você vai ter que enfrentar no outro dia, medo da pessoa que você vai ter que enfrentar no outro dia, medo dos seus problemas que vão acontecer daqui a pouco. Quem nunca sentiu medo? Na minha experiência na clínica, eu já atendi inúmeras pessoas que, por conta da ansiedade, sentem medo. Eu trabalho com foco no controle da ansiedade. O meu trabalho é ajudar as pessoas a terem mais equilíbrio, mais controle emocional, viver com mais paz, com mais harmonia. Mas antes delas ficarem assim, elas chegam lá cheias de medo, cheias de ansiedade. E existem vários motivos para se ter medo, né? Mas eu fiquei gravado na minha mente uma paciente minha, que ela tinha muito medo da noite, muito medo de sair de casa à noite. E aí, como que a gente trabalha isso? Por quê? Lembra sempre que eu falo, né? Os nossos pensamentos formam aquilo que a gente sente e a maneira com que a gente se comporta. Logo, se ela tem medo da noite, o comportamento dela vai ser de evitar. Se ela evita, ela cria o pensamento de eu realmente não dou conta de lidar com isso aqui. A noite realmente é um problema para mim. Se a noite é um problema para mim, eu não vou enfrentar. Então, ela reforça esse pensamento que ela já tinha antes de evitar aquilo. Ela tem um sentimento ruim porque ela não conseguiu lidar com aquilo. E aí ela se comporta assim novamente. Entende que ela entra num ciclo onde sempre que ela acredita que sempre que ela precisa de enfrentar esse medo da noite, ela tem esse pensamento de que ela não dá conta e ela se comporta evitando. Ou até indo, mas chega lá ela sai correndo. Entende? Como que a gente faz então para lidar com esse medo? O que a gente precisa de fazer para manusear isso? É claro que quando a gente evita, num primeiro momento a gente se sente bem, não precisei de lidar com aquilo. Só que a longo prazo a gente se sente cada vez mais incapaz. A gente cada vez mais reforça esse pensamento de que a gente não dá conta. O que a gente precisa de fazer também? Então, eu vou sugerir que você imagine aí na sua cabeça agora uma escadinha. Como assim uma escadinha? Uma escadinha cheia de degraus. Lá no topo da escada, você vai colocar aquele medo que é o seu medo grandão, aquele maior medo que você tem. E em cada degrauzinho da escada, lá no comecinho da escada, você vai colocar um pequeno passinho que você precisa de tomar, que já vai te ajudar a enfrentar, mas que é menor, que não é tão grande quanto aquilo. E aí você vai começar a enfrentar passinho por passinho. Então, com essa paciente, a gente começou a olhar 5 minutos toda noite para a janela. Ela olhou 5 minutos para a janela com dor, tremendo, com ansiedade, lógico. Foi um desafio, sim, por mais que seja menor do que aquele medo grandão. Ela fez isso, foi desconfortável, lógico. Ela não surtou porque não era o medo grandão, mas foi muito desconfortável. Como ela não evitou, como ela não saiu correndo dali, ela reforçou nela um pensamento de que eu dou conta, sim, de fazer isso. Se eu dou conta de ficar aqui 5 minutos, talvez eu dê conta de ficar 10 minutos. E aí, a cada vez que a gente se encontrava, a gente criava um plano para que ela, de degrauzinho em degrauzinho, conseguisse lidar com esse medo. Então, aos pouquinhos, ela foi olhando para a janela, ficando mais tempo à noite. Ela foi se imaginando, e esse talvez seja o primeiro passo para você, se imaginar você lidando com aquele medo ali. Enfrentar aquilo. A imaginação também é uma forma de enfrentar. Então, cada vez que ela ia imaginando e enfrentando, ela ia criando nela um pensamento de que ela era capaz. E como ela mudava esse ciclo, então eu sou capaz, então eu vou fazer. Eu sou capaz, eu vou fazer. Eu sou capaz, eu vou fazer. E aí ela começou a fazer, e hoje em dia ela consegue fazer caminhada à noite, ela consegue sair à noite, ela consegue curtir com os amigos, com o namorado dela à noite. E tudo isso começou porque ela começou num degrauzinho pequenininho ali. Então eu te desafio a sair desse vídeo aqui, criar a sua escadinha de medos e começar do degrauzinho menorzinho que tiver. Mas começar a criar micro passos que vão te levar ali a enfrentar aquele medo maior. Todo mundo é capaz de lidar com qualquer coisa. A gente só precisa de ter esse pensamento de que a gente é capaz. E esse pensamento só vai vir quando a gente começar a agir de acordo com ele.